Amém, amém. Graças a Deus. Nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 2. Leremos o verso 12 ao 14. Há um pedido de oração. A irmã Aquilânia pede oração da igreja a favor do seu pai, Maldemir Alves de Souza. Está enfermo. Então nós vamos, depois oraremos, Vocês juntos intercedem. Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 12 ao 14. Diz assim: o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas. E disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma outra banda, e Eliseu passou. Oremos. Pai, humildemente nós aproximamos de Ti, meu Deus, meu Senhor, com reverência, com respeito e também, Senhor, com confiança. Crendo assim, que o Senhor está pronto para dar a nós o que nós precisamos. Pois a Tua palavra, Senhor, é pura e ela é viva, tem virtude, tem unção, há poder nesta palavra. Por isso, Pai Santo, nós estamos completamente seguros de que aquilo que pedimos o Senhor nos concederá. Concede, ó Pai, o Senhor sempre tem nos ouvido e cremos que o Senhor nos ouvirá nesta noite. Senhor, humildemente, com amor e carinho, de coração, nós juntos reunimos o nosso amor, a nossa fé. Intercedemos a Ti por irmão Ademir, Senhor. Irmão Ademir. Senhor Deus, eu não sei o que se passa com ele, mas o Senhor o sabe. Responde, Senhor, o seu pedido. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos, Senhor, o Teu sangue por fé entre a sua enfermidade e ele, Senhor. E esconjuramos esse espírito de enfermidade no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do Deus vivo, e ordenamos a Satanás que tire as suas mãos imundas dele e receba a sua saúde. E agora, Pai, dê-nos a parte que nos cabe da Tua palavra. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Nós temos já ouvido falar sobre o manto de Elias e o manto usado de Eliseu. Irmão Brana pregou uma mensagem, eu estou com ela aqui nas minhas mãos, pregado com o tema o manto usado. E é uma coisa muito profunda
E hoje nós temos muitas coisas em torno desse manto, das pessoas, eles pregam a respeito do manto. E muitas pessoas pensam que quem abriu o Jordão foi o manto de Elias. Mas não foi o manto que abriu o Jordão, de jeito nenhum. Então nós vamos observar que aquele manto, ele caiu em duas partes para Eliseu. Quando humildemente e com muita reverência e respeito, com essa consideração tremenda que tem um cristão, e Eliseu então, na hora que viu Elias ser levado, ele clamou: meu pai, cavalos e carruagem de Israel. Isto foi tudo. E o manto de Elias rasgou-se em dois e caiu para Eliseu. Agora, quando Eliseu pegou aquele manto e jogou nas costas, nós vamos observar uma coisa muito importante, que não foi o manto que estava nas costas de Eliseu ou com Eliseu que abriu o Jordão, de jeito nenhum. Não. E nem tampouco quando estava com Elias, não foi o manto. Eliseu estava com aquele manto nas costas e ele não disse assim: ó manto de Elias, abre o Jordão. Ele não disse dessa maneira. Ele tomou o manto e feriu as águas e clamou: onde está o Deus de Elias? Aleluia. O Deus de Elias estava em algum lugar e se apoderou de Eliseu naquele momento. E o manto, e as águas se abriram. E Eliseu passou por porção seca. Você entendeu? Então, hoje as pessoas usam o manto de Elias ou de Eliseu como se aquele manto seja um manto santo, que é cheio de poder, cheio de virtude. Não é o manto. Você tem que ser nascido de novo e ter o Espírito Santo de humildade na sua vida, para você então poder usufruir dos frutos e das virtudes de Deus. Pega o manto aí, vai lá, abre lá o Jordão, vai lá ver se ele abre. Não é o manto, mas é o Deus de Elias, que estava com Eliseu. Então, esse Deus é aonde nós precisamos chegar e ter nas nossas vidas, para podermos alcançar os mesmos resultados e sermos mesmo capacitados por Ele, para podermos então obtermos aquilo que nós necessitamos ou precisamos. Agora, hoje nós não precisamos de nada mais ou de nada menos do que Deus. Tenha o Senhor Deus na sua vida, você tem tudo o que precisa. Isto é a verdade. E não precisa de mais nada, deixa que Ele te dá tudo. Se você sentir um puxãozinho tocando na sua vida, de acordo com aquilo que você pediu e precisa, confia nele, segure, que o seu Jordão se abrirá. Aleluia, amém? Eu gosto disto. Deixa eu dar mais uma escriturazinha de segundo livro de Reis, capítulo 13, o verso 14 ao 19. É outra coisa, está relacionada com Eliseu.
o profeta de Deus, o homem de Deus, o ungido de Deus, que tinha sobre ele a porção dobrada de Elias. Inclusive, Eliseu é um tipo da noiva. É um tipo desse crente vivo, esse crente genuíno, esse crente perfeito, esse crente nascido de novo, cheio do Espírito. Aleluia! É um tipo desse crente verdadeiro. Um crente verdadeiramente genuíno, não manufaturado, não fabricado pelos seus próprios sistemas humano, religioso, caprichos próprios, sua própria consciência, sua própria imaginação, que tenta usar esse manto de Elias como para você algo. Não é este. Ele é nascido de novo. Agora, se você ler segundo livro de Reis, novamente, no capítulo 13, a partir do versículo 14 ao 19, você vai ver isto. Quando Eliseu, esse profeta de Deus, estava doente de uma doença e que morreu por ela, um rei chamado Joás, ele já era velho, bastante velho, e então esse rei soube que Eliseu estava doente. E esse rei, vejam bem, esse rei, ele estava para se apostatar. O inimigo estava em seu encalço. O Ciro estava na sua garganta. Ia tirar o reino dele. E ele soube que Eliseu estava doente. Então ele chegou diante do profeta de Deus. Uma coisa que eu gosto é muito isso: respeito, reverência, consideração, acima de tudo, humildade e simplicidade. E esse rei chegou com isto diante do profeta. E quando ele viu o profeta, ele chorou sobre o profeta. E ali ele clamou: meu pai, cavalos e carruagem de Israel. Irmãos, aquilo dali foi tremendo, foi profundo. O mesmo que Eliseu clamou para Elias. A mesma palavra, a mesma voz, a mesma unção, o mesmo Espírito que deu a Eliseu aquela capa partida pelo meio, era o mesmo que estava falando na boca de Joás, o rei. E o Eliseu deitado ali, aquilo tocou em Eliseu. E o profeta levantou e disse para o rei: pega o arco e uma flecha, coloca no seu arco, põe a sua mão sobre o arco. E o rei colocou a mão no arco, na flecha, e ele veio e colocou a mão sobre a mão do rei, e disse: abre a janela para o oriente. Veja, irmãos, o oriente é de onde vem o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E aí ele disse: puxa a flecha, atire com força. E ele atirou com força aquela flecha. E ele gritou para aquele: esta é a flecha do livramento de Deus contra os sírios. Agora pega a flecha e atire até consumir. Atire várias vezes. O rei atirou 3 vezes só. Ele ficou indignado com o rei e disse: por que não atirou 5, 6 vezes? Você teria consumido os seus inimigos de sobre a face da terra. Agora você vai ficar livre deles só 3 vezes.
Mas o que eu quero é esse daqui, irmãos. É aquele espírito de humildade em Joás. Aquilo dali foi uma profundidade tão grande, que o Mombrana diz que aquilo dali foi como dizer assim, que aquele Deus que era o Deus de Eliseu, é maior do que tudo. É um Deus poderoso, maior do que Israel, maior do que os carros de Israel, maior do que os cavalos de Israel. Ele diz, maior do que as bombas atômicas, as bombas de hidrogênio, os mísseis teleguiar, os aviões de guerra. Ele diz, maior do que tudo. Veja, quando nós chegamos a um lugar assim, você sabe que acontece isto. Agora, aquela flecha que Deus deu o rei, representa o Espírito Santo nas nossas vidas. Depois que nós nascemos de novo e somos cheios do Espírito de Deus, você tem isso em você, meu irmão. Você tem isso em você, minha irmã. Nós temos que reconhecer o que nós somos. E sabermos que nós temos um Deus poderoso conosco, em nós, em nossas vidas. Vamos tirar os olhos para nós mesmos. Vamos tirar os olhos de nós mesmos, do nosso sistema, dessas coisinhas que acontecem conosco. E vamos encarar, na verdade, o sangue de Jesus Cristo, aonde nós obteremos o verdadeiro companheirismo. Através da revelação. Através do Espírito Santo. Porque sem o sangue, você nunca vencerá. Você tem que ter o sangue. Você tem que andar na luz como Ele na luz está. E termos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Foi o que disse a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Isto é o que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos chamar a atenção dEle. É o único lugar que você pode adquirir o que você precisa. Nesta mensagem, companheirismo através da redenção, parágrafo 141, você vai ver ao 148, você vai ver ele dizendo assim: agora ouça-me, meus irmãos e irmãs, no Senhor, há somente uma fundação para o companheirismo. Agora, esse companheirismo, irmão, é um companheirismo com Deus. Eu não posso ter companheirismo com meu irmão, com minha irmã, se eu não estiver com Deus. Você não pode ter comigo se você não estiver com Deus. Porque nós somos um povo adquirido por Deus, comprado com o seu sangue. E o seu sangue faz sobre nós uma redenção. Como eu posso dizer que eu tenho companheirismo com Deus quando eu não tenho com meu irmão? Deus está em você. Deus está em cada filho, cada membro do corpo. Não é mesmo? Por isso que ele está dizendo, apenas uma vez em um único terreno, Deus estendeu um tapete de boas-vindas, de regresso à raça caída de Adão, apenas uma vez. E essa foi no jardim do Éden, quando ele estendeu de volta através do sangue derramado. Eu creio no sangue.
Ó, uma coisa muito profunda que o profeta disse. Ele disse: eu creio no sangue. Eu creio no sangue. Não no falar sobre ele. Veja. Mas adorar nele. Adorar nele. Isso te dá a fé, que é a revelação do sangue. Você entendeu? Um crente que tem a revelação do sangue, ele não se mata a si mesmo. Satanás não pode colocar ele assentado no banco de réu. De jeito nenhum. É o contrário, é Satanás que assenta no banco de réu para ser julgado. Porque você sabe que você não deixou nada para trás, para ele tocar fogo e te queimar ali na frente. Porque você tem revelação do sangue que tem apagado todos os seus pecados. É um homem livre, é uma mulher livre. O seu companheirismo que você tem com ele é através do seu sangue. Não é mesmo? E agora, quando Deus fez uma conciliação para Adão e Eva, ele o fez através do sangue derramado de um substituto inocente. Através do sangue derramado. Hoje, as altas igrejas formais têm se afastado totalmente disso. Não prega isto de modo algum. Eles têm algum falando sobre política e cada coisinhas ridículas do mundo. Essas são as igrejas formais. Vejam. E a igreja do evangelho completo tem se afastado em tantos ismos e coisinhas. Eles devem fazer isso. E pequenas evidências de coisas, até se afastarem disso. Essas pequenas coisinhas, essas pequenas evidências de coisas, são isto, irmão. Eu vou te dizer as principais coisas que faz uma pessoa ter dificuldade e problema e se afastar do companheirismo. É medir o seu irmão através das suas fraquezas. Através de suas falhas humanas, através de coisas que às vezes aquilo acontece na sua vida que você nunca gostaria que acontecesse, e todavia acontece. São coisinhas, e aquilo dali forma um grupo aqui, forma outro grupo ali, forma um ismo aqui, e a divergência e contenda. Você vê? Isso que ele está dizendo são coisinhas disso. E o mundo todo está se tornando uma aglomeração de tolices. Correto? Há uma condição lamentável para se olhar. A não ser que Deus faça algo rapidamente, a coisa toda está arruinada. Irmãos, minhas irmãs, eu vou dizer para vocês, nunca mede a sua vida na vida de ninguém. Nunca mede o seu cristianismo pelo cristianismo de ninguém. Não me importa quem quer que ele seja. Ele pode ser um santo homem. Ele é homem. Não foi ele que morreu na cruz por você. Não foi ele que deu o seu sangue para a redenção da sua alma. Foi Cristo. Você deve olhar para ele. Olha para o Senhor Jesus Cristo, você nunca será confundido. E você gritará como Davi gritou: 10.000 caem à minha direita, 1.000 à minha esquerda, eu não serei atingido por nada. Aleluia. B.
Todo homem é humano, ele falha, ele comete fraquezas, ele comete engano, eu falho, você falha, todos nós falhamos, mas Deus não falha. Aleluia. A sua palavra é a mesma ontem, hoje, eternamente. Ele diz: eu sou Deus e não mudo. Por isso nós devemos segurar a nossa fé em suas promessas, porque elas são justas e verdadeiras. Isto é a verdade. Agora ouça isso. Deus envia-nos pregadores hoje que se firme na fundação, chamando o homem e a mulher pecadora. O caminho para casa é através do sangue derramado do Senhor Jesus, o único caminho. Não só falar sobre isso, eu quero dizer entrar nisso. Entrar nisso. Entrar no sangue. Agora, nós sabemos que a Bíblia disse: filhinhos, eu vos escrevo um novo mandamento, para que vós não pequeis. Mas se algum de vós pecardes, temos um advogado para com o Pai, o seu Filho Jesus Cristo, o justo. O seu sangue faz uma propiciação pelos nossos pecados e pelo pecado do mundo. Do mundo. É lógico, todo aquele que crê tem os seus pecados perdoados. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua alma, e crê que Ele deu a sua vida por você, e crê que Ele derramou o seu sangue para te limpar e te santificar de todo o pecado, acabou. Não me importa quantos levantam e dizem que não, você creu assim, está estabelecido. Ponto final. E deixa que alguém levante, suicidem qualquer coisa a seu respeito, você vai lá e diga para ele: o sangue de Jesus Cristo me limpa e me santifica de todo pecado. São Martim estava no seu escritório. Satanás chegou diante dele e disse: você fez isso, você fez aquilo, você trouxe uma lista todinha. Falou: aqui, olha o que você praticou. Está aqui, ó. E mostrou uma lista todinha. Ele olhou nisso aqui e falou assim, leu tudinho e falou assim: só isso? Ele disse: só. Não tem mais não? Disse: não. Aí ele escreveu em diagonal: o sangue de Jesus Cristo me limpa e me santifica de todo o pecado. E falou assim: vai-te, Satanás, jogou na cara dele. Faça isso, segue em frente. Não é mesmo? Coisa boa. Amém? Ó, que coisa. Deus sacrificou o cordeiro, cobriu Adão e Eva com a pele e derramou o seu sangue, um caminho de volta para o companheirismo com Deus. Então Adão só podia retornar para Deus através do sangue derramado. Você sabe, as pessoas têm as suas ideias tolices, ou têm ideias tolas, próprio sistema deles. E vai e pensa que aquilo é o certo. O certo é a sua fé. E a sua fé é baseada ainda bem no lugar certo, em Cristo. Na palavra, não no lugar errado. Você entendeu? E aí então você convence, ganha a sua batalha, a sua luta todo o tempo. Porque o cristianismo, irmão, não é pelo tocar, não é pelo pegar, não é pelo sentir, não é pelo ver pelos olhos. O cristianismo é por fé, por isso que ele é verdadeiro. Hoje nós não temos aqui Deus feito carne humana, literalmente em Jesus, mas nós temos Deus em Jesus Cristo aqui, na forma do Espírito Santo derramado em cada coração.
dando-nos esse novo nascimento. O que Ele quer é que você creia, mas não venha com as suas próprias ideias. Segure na palavra. Vejam, Caim saiu com a primeira ideia de Adão. Isso é Adão, o homem. Adão, o homem. Não é nem Deus, o segundo Adão, Jesus. É Adão, o homem. Cheio de ideias, cheio de coisinhas, cheio de tudo. Foi o que Caim fez. Caim saiu com a primeira ideia de Adão e fez uma religião para si de folhas de figo como Adão, e fez para si e para Eva. Mas eles descobriram que essa não é a maneira apropriada de Deus. Portanto, eles não podem suportar a sua presença. Vê? É a situação que encontra hoje esses crentes formais, morno. Vejam, é desse jeito, eles não suportam a presença da palavra. Não suporta. E vejam bem, e hoje continuamos usando autossuficiência. Usamos todas as diferentes ideias e vãs filosofias de homens, e são absolutamente sem valor. Agora não é somente o profeta que está dizendo, Jesus disse isso. Você lembra? São Mateus 15, a partir do verso 6, Jesus falou: assim vós, vejam bem, me adoram em vão, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, sem nenhum efeito. Por isso que você vê as pessoas, elas não suportam nada, por causa da palavra que eles não têm. Eles deixou de lado a palavra e colocou as suas próprias ideias. Homens que adoram completamente de uma forma errada, ensinando como doutrina suas tradições de homens. Adoram em vão. Você poderia adorar ao Senhor e continuar não adorando na forma correta. Isso não lhe seria imputado como reconciliação. Não seria. Deus só imputa quando nós aceitamos por fé a sua palavra e podemos ver a revelação dela manifestando em nossas vidas. A revelação se expressa em nosso ser. Como eu disse lá atrás, voltando ao manto de Eliseu. Ao manto de Eliseu. Então você vai ver que quando aquele rei, ele usou aquelas palavras com carinho e com amor, com reverência, com respeito, Deus entrou em cena. Deus entrou em cena e deu a ele o que ele pedisse, ainda que ele só feriu o seu inimigo por 3 vezes, mas as 3 vezes ele teve sucesso. As 3 vezes ele teve sucesso. E assim Deus faz com cada filho que toma Deus em sua palavra e respeita isto. Esta mensagem, o manto usado, parágrafo 123 ao 125, vamos ver o que o profeta disse. Irmão, irmã, nunca destas manhã, olha, eu tenho que descer até o Jordão. Você tem que descer até o Jordão. Cada um de nós temos que descer até o Jordão. Eu me lembro que eu era uma pessoa já madura, com 36 anos de idade, 36 para 40, e eu a dediquei a esses meninos aqui, no altar. Hoje casei muitos deles aqui, já são casados, pai, mães, você entendeu? Hoje eu estou com 65 anos de idade.
Já estou descendo para o meu Jordão. Vocês estão indo para lá, todos vão para lá. Se Deus demorar mais um pouquinho, irmãos. É isso que o Mombrana está dizendo. Eu estava pensando nessa tarde. Nós vamos até o irmão e irmã Uraite. Não esqueça, esse é o aniversário de bodas de ouro deles. Eu creio, a igreja, eles terão um jantar com eles. Eu estava pensando outro dia, 50 anos. 50 anos. E eu vi os dois bem amadurecidos e idosos. E eu pensei, sim, estou com 47 anos de idade hoje. E o Mombrana viu eles novo. Ele disse, eles eram recém-casados de 3 anos antes de eu nascer. Eles já tinham 3 anos de casados. 3 anos. Eu nasci em 1955, casei em 1978. E eu tenho pessoas que eu casei aqui que eles nasceram depois disto. Você entendeu? Então vejam bem, 47 uma plantava. Estou andando em direção ao Jordão. Eu terei que descer, eu tenho que chegar lá, no meu Jordão. Você sabe o que quer dizer Jordão? Fazer morrer-se a si mesmo. Morrer é o Jordão. E eu vou chegar lá. Pode ser em um acidente na estrada, que foi o que aconteceu com o Mombrana, né? Posso cair no ar de um avião. Posso receber um tiro do dardo do diabo em algum lugar e morrer? Eu não sei como partirei, mas de uma coisa eu sei, eu vou. Estou andando em direção ao Jordão. Como eu disse, se Jesus demorar mais um pouquinho, você vai também. Você enfrentar isto. Mas quando eu chegar ali, ouça isso, eu desejo saber uma coisa, que eu tenho um manto usado também. Não estou confiando no meu, porque ele não é bom, pois tão logo que Eliseu apanhou o manto de Elias, ele rasgou em seus pedaços e o jogou fora. E essa é a maneira que aconteceu quando descobri a Cristo. Eu me dilacerei minhas próprias ideias, minhas próprias besteiras, minhas coisinhas insignificantes. Tem pessoas que morrem com o nariz dentro de um copo d'água, morre afogado. Opinioso. Não tira o nariz do copo d'água, morre ali. Vejam, estava lendo na mensagem, o Mombrana disse, eles são dementes da mente. Ele disse, você sabe o que um demente faz? Ele disse, dê um presente para um demente numa caixa. Ele disse, ele pega o presente e joga fora e fica com a caixa. E você deve jogar a caixa fora e ficar com o presente. Essa é a maneira. E às vezes eu fico pensando, coisinhas. Trazendo para nós mesmos, irmão, para o nosso meio, como casal, um lar, um casal, um cônjuge. Espera aí. Vamos pensar um pouquinho. Vamos trazer para nós mesmos, porque isso nos serve, é uma lição. E se isso está acontecendo com você, você deve parar com isto.
Não é mesmo? Como cristão, você deve encarar as coisas como um homem maduro, uma mulher madura, cheia do Espírito Santo. E não deixe essas coisas tomar êxodo na sua vida. São coisinhas. Um homem, uma mulher, deitar na cama e um virar a costa para o outro, e passar semanas e semanas sem um falar com o outro. Não é mesmo? Coisinhas. Desse jeito. Bom, eu não estou falando o que está acontecendo. Eu estou falando que acontece às vezes. Acontece às vezes. Você entendeu? Quando você não tem uma experiência com Deus. Mas quando você está tendo o sangue sobre você, é revelado através do sangue da fé, através do sangue de Jesus Cristo. Então aí agora você anda na luz como Ele está na luz. Andar na luz é ter uma vida limpa, pura, inocente, sem ódio, sem rancor, sem inveja, sem ciúme, sem porfia. É andar na luz. Oxalá, se cada casal aqui pode estar na luz como ele está na luz. E temos comunhão uns com os outros, comunhão com o papai, comunhão com o filho, comunhão com a esposa, comunhão com a mulher, comunhão com Cristo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa e purifica de todo pecado. Não é mesmo? É isso, irmãos. Vejam, joga essas coisinhas fora, insignificante. E eu pensei, quando eu era um pequeno pregador batista, eu estava como eu fosse alguém. Mas eu dilacerei aquilo, eu coloquei o manto dele. E quando eu chegar ao Jordão, eu desejo me encontrar envolto no seu manto. Ele proverá aquilo, chegaremos ali um dia. O manto de Deus é o Espírito Santo. Esse é o manto que Ele deu para cada filho. 1 aos Coríntios 12, verso 12 e 13. Você lê lá que você vai ver isso. É o manto que Ele dá para cada filho. Deixa eu mostrar isso aqui para você. E vamos permanecer aqui. Ouça isso. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. E assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Não é verdade? Todos sofremos a mesma condição iguais do Espírito Santo. Por quê? Veja lá em verso 27. Ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. O Espírito Santo nos trazendo essa unidade perfeita e nos dando esse recurso desse manto, revestidos e cobertos com o manto do Espírito Santo. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar o 134. Descanso verdadeiro, 134.
descansar, mas descanso verdadeiro só Jesus pode dar. Cristo sempre e tão somente Cristo Salvador e Rei, meu abrigo, meu amigo, tudo ele achei, pois meu coração Jesus, meu Salvador, seja tu o seu rei e seu Senhor. Cristo sempre tão somente Cristo Salvador e Rei, meu abrigo, meu amigo, tudo ele achei. Aleluia, graças a Deus. Que Deus continue nos ajudando, né? É somente por Ele e mais por ninguém. Você não tem que basear a sua fé em nada mais, a não ser na palavra. Somente nela. E faça isso, obedeça a palavra. Faça o que a palavra diz para fazer e Deus te abençoará. Isto é a verdade. Não fica baseando a sua crença em ninguém. Em ninguém. Aí você vê as pessoas hoje como às vezes estão derrotadas e caídas. E às vezes nem vem na igreja, porque fica olhando a vida dos outros. Olha de Cristo e identifica com ela, através do seu sangue. E você vai ver que todo mundo está certo. Cada um está certo. O bíblico está certo, o incrédulo está certo, o ateu está certo e você está certo. Cada um está no seu lugar que deve estar. Isto é a verdade. E o lugar do cristão é em Cristo. Acabou. E mais em lugar nenhum. É em Cristo. E aí todas essas outras coisas será completamente dissipada da sua vida. Isto é a verdade. As pessoas que notificaram, Maria Martins e Ana Dias, Jeremias, Valmor e Zíbia, Silene Maria, Aquilene Goiânia, Goiás, Zenira e Gisele, Carlete, aí família, Rosilene Santos, Alcineide, lá em Sena Madureira, né? Áquila Souza, né? Ciliete e família, Epitaçolândia, e José Alberto, e John Kennedy. Que Deus abençoe a todos, né? E a nós também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Com as nossas cabeças inclinadas. Senhor Jesus, o que faremos mais? A não ser só aceitar, crer, receber o que o Senhor nos deu? Só isto. E não deixar nenhuma dúvida tomar lugar. Nenhuma ideia particular, Senhor.
pois a tua palavra é a verdade. Nós devemos ter isto em nossas mãos, em nossas vidas. Está coberto com esse manto de justiça. Cristo, o Espírito Santo. Para que quando chegar na hora do nosso Jordão, Senhor, que todos vão chegar, mais cedo ou mais tarde, nós podemos ver Ele abrir, e uma mão do outro lado nos puxar, Senhor, e ouvir uma voz mais doce, mais doce que podemos ouvir, é aquela voz dizendo: entra, meu bom e fiel servo, tu fizeste perfeitamente, como a palavra tem dito, e gozaremos do outro lado para a eternidade. Isto é o que nós devemos ser. E se der o arrebatamento, Senhor, também nada haverá que nos impedirá, pois de todas as formas nosso Jordão se abrirá. E esse velho corpo, Senhor, dilacerado, maltratado, cheio de enfermidade, doente, será mudado, transformado, e teremos um corpo glorioso, físico, como o corpo do Senhor Jesus Cristo. E pronto, Senhor, para ouvir a voz da última trombeta, subi cá, e nós subiremos, e estaremos com o Senhor para sempre. É isto que queremos, Pai Santo. Dê-nos graça suficiente, força para isto, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoa o outro no nome do Senhor Jesus Cristo, e estamos terminados. Amém. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. tens andado por tua livre escolha, Tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação.